Valentina passou mais de 7 anos atrás das grades, condenada por um crime que não cometeu, o suposto assassinato do marido, um homem que a traiu de todas as formas possíveis. Ao recuperar a liberdade, seu novo lar tornou-se um vagão abandonado à beira de um terreno baldio, dividido com 2 homens que, como ela, sobreviviam catando papelão e sucata. Até que um dia, entre o lixo, encontrou algo que faria seu sangue gelar nas veias. Mas antes de prosseguirmos, deixe-nos saber, de que canto do mundo você nos acompanha hoje? Não se esqueça de marcar sua presença e aproveitar a história que vem pela frente. O portão de ferro da prisão fechou-se atrás dela com um estrondo metálico, como se o destino batesse o martelo. Fim da história. Valentina seguiu em frente, apertando contra o peito um papel amassado que comprovava sua libertação e as últimas notas sujas no bolso da jaqueta desgastada. 7 anos, 4 meses e 11 dias. Esse foi o preço que pagou por uma justiça que nunca a ouviu. O sol de abril queimava seus olhos, acostumados à penumbra da cela. Do outro lado das grades, a vida seguia seu curso, indiferente às vidas quebradas que deixava para trás. Ela fechou os olhos, tentando conter o tremor nas pernas. Aos 42 anos, idade em que muitas pessoas colhem os frutos de suas conquistas, Valentina só tinha cinzas do passado e um futuro tão incerto quanto a névoa da manhã. O ônibus para Tver sacolejava pelas estradas esburacadas, balançando os passageiros, todos com o mesmo olhar vazio de quem acabou de recuperar a liberdade. Ninguém falava. Cada um mergulhado em seus próprios pensamentos, suas próprias dores. Valentina abraçava uma bolsa surrada, onde guardava suas poucas roupas, um caderninho com endereços desatualizados e a foto dos pais, emoldurada em um pedaço de papelão que ela mesma havia cortado. Foi só no trem entre Moscou e Tver que ouviu, pela primeira vez em anos, o toque agudo de um celular. Uma jovem no compartimento ao lado tagarelava com uma amiga sobre motos novas e cartões de crédito. Para Valentina, aquelas palavras soavam como um idioma estrangeiro. Era um mundo que havia seguido em frente sem ela, desde aquele fatídico ano de 1997. A estação Kazansky a recebeu com um turbilhão de gente e o cheiro quente de pães recém-assados nas barracas do saguão. Moscou estava irreconhecível. Luminosos com nomes em inglês brilhavam em cada esquina. As pessoas vestiam cores vibrantes, falavam alto, gesticulavam. Nos corredores, homens de cabelo engomado falavam rápido ao telefone, segurando aparelhos que cabiam na palma da mão, algo impensável na época em que ela foi presa. Seu primeiro destino foi o cartório para tentar recuperar o documento. Depois de 2 horas se perdendo entre ruas com nomes novos e estações de metrô que não existiam em sua memória, encontrou uma fila que se estendia por meio quarteirão. Todos seguiam com pastas cheias de papéis, como se estivessem prestes a fazer uma prova de resistência burocrática. Quando finalmente chegou sua vez, a funcionária nem levantou os olhos das papeladas. Próximo. Valentina estendeu a certidão de libertação e o comprovante provisório. 30 dias úteis para emitir o novo RG. Taxa, 200 rublos. E precisa de uma declaração de residência, 2 fotos 3x4. Mas como consigo esse comprovante sem o documento? Perguntou desesperada. A mulher finalmente olhou para ela, com um cansaço que só quem lida com centenas de casos iguais todos os dias poderia ter. Isso é problema seu. Sem documentos, não damos andamento. Próximo. Sentada em um banco da praça, Valentina tirou do bolso o endereço da casa onde cresceu, além do rio Moscova, no beco Klementovsky número 17. Lá estavam suas memórias de infância, o cheiro dos lenços de renda da avó, as paredes que guardavam o eco das risadas dos pais. O a deixou perto do lugar que um dia foi seu refúgio. O bairro estava transformado, as fachadas dos prédios antigos ganharam camadas frescas de reboco, carros importados ocupavam as vagas onde antes ficavam os velhos, e crianças em casacos coloridos brincavam na calçada. No lugar onde ficava a sala de sua casa, agora pendiam cortinas de voil com bordados dourados. Ela apertou o botão do interfone. Uma voz rouca e desconfiada respondeu depois de alguns segundos. Quem é? Boa tarde, sou Valentina Ostachova. Morava aqui antes. Não conheço ninguém com esse nome. Comprei esta casa há 5 anos, tudo documentado. Se não sair, chama a polícia. O interfone desligou. Valentina ficou parada diante dos portões que um dia foram seus, como uma estranha em sua própria história. Através das grades, viu o jardim onde a glicínia da mãe florescia, agora substituído por um playground de plástico com um escorregador amarelo. Já anoitecia quando chegou à Procuradoria Regional. O plantonista a atendeu com desdém, digitando seu nome no sistema. Ostachova, caso de 1998.
Sentença transitada em julgado. Recursos esgotados. Assunto encerrado. Mas eu sou inocente. Meu marido está vivo. Ele me incriminou, insistiu. O procurador esfregou a ponte do nariz, exausto. Senhora Ostachova, um processo só pode ser reaberto com provas novas, algo que o tribunal não conhecia na época do julgamento. Você tem alguma? Não. Então, sem novidades, não há o que fazer. Procure um advogado, talvez eles encontrem uma brecha. Boa sorte. Ao sair do prédio, Valentina sentiu-se como uma folha solta em meio a um vendaval, invisível em um mundo que não tinha mais espaço para ela. A noite caía, e os 200 rublos no bolso não davam nem para uma cama em um albergue de beira de estrada. Sem opções, voltou ao beco onde morara e se abrigou no hall de entrada de um prédio vizinho. A zeladora, uma senhora de rosto marcado pelo tempo e avental felpudo, a encontrou ali e, a princípio, quis expulsá-la. Mas algo no olhar de Valentina a fez hesitar. De onde você veio, moça? De um lugar de onde ninguém sai ileso, respondeu, sem rodeios. A mulher assentiu em silêncio, como se entendesse mais do que as palavras diziam. Fique esta noite, mas amanhã arrume um abrigo. Não vou chamar a polícia, mas também não posso deixá-la aqui por muito tempo. Na manhã seguinte, a zeladora lhe deu o endereço de um albergue chamado Anjo e um copo de chá quente. Força, minha filha. Se Deus aguenta, a gente também aguenta. No abrigo, avisaram-na logo de cara. 3 dias, no máximo. Depois, o lugar seria necessário para outros. Nesse curto prazo, Valentina percorreu dezenas de empresas em busca de trabalho. Em todos os lugares, a resposta era a mesma. Precisamos de RG, comprovante de residência, carteira assinada. Tudo que ela tinha era a certidão de libertação, um papel que, em vez de abrir portas, as fechava mais rápido do que uma epidemia. No 4º dia, não houve alternativa a não ser recorrer às ruas. Perto de um depósito de recicláveis, um grupo de pessoas empurrava carrinhos cheios de papelão e latas amassadas. Valentina aproximou-se de 2 homens que separavam caixas de papel. Posso trabalhar com vocês? O mais velho, magro, de olhos perspicazes e cerca de 50 anos, examinou-a da cabeça aos pés. Stepanovic, este aqui é o Kolya, disse, apontando para um homem ruivo de jaqueta poída. Por acaso você esteve fora por um tempo? Por um tempo longo demais, admitiu. Pelo quê? Por um crime que não cometi. Meu marido me armou uma cilada. Stepanovic a encarou por um instante, como se lesse em seu rosto toda a dor daqueles anos. Entendido. Kolya, o que acha de ganharmos uma ajuda? O ruivo, que até então permanecera calado, surpreendeu com uma voz suave, quase culta. Acho que vale a pena, Stepan Ivanovitch. Sozinha, ela não vai longe. Passaram o dia revirando lixeiras e contêineres, juntando tudo que pudesse ser vendido. Ao anoitecer, cada um ficou com 30 rublos, o suficiente para um pão e um pouco de leite. Stepanovic levou Valentina até um vagão de obra abandonado nos arredores. Aqui você fica por enquanto. É seco, tem uma lareira velha e o guarda nem passa por aqui, muito longe para o gosto dele. Dentro, o cheiro de madeira envelhecida e óleo de máquina misturava-se ao ar úmido. Num canto, uma pequena fogueira de ferro, ao lado, uma cama improvisada com tábuas e cobertores poídos. Valentina sentou-se na beirada do colchão e, pela primeira vez desde que saíra da prisão, deixou as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de gratidão por aqueles estranhos que, sem perguntar muito, estenderam a mão quando o mundo inteiro lhe virava as costas. Stepanovic, sem jeito, deu-lhe um tapinha desengonçado no ombro. Vai ficar tudo bem, Valentina. Eu também já. A frase ficou no ar, como um eco de muitas histórias que nunca seriam contadas. Stepanovic pensava que tudo havia terminado para ele. Sentado em seu barracão de madeira com as tábuas que roubara da fábrica para construir uma dacha, descobriu que a vida, na verdade, só começava. O importante é não amargurar o coração contra o mundo, costumava dizer. E Kaliunia? Kaliunia, ex-físico candidato a doutor, afundou-se na garrafa depois do divórcio e perdeu tudo. Mas era um homem bom, só precisava saber como abordá-lo. À noite, Valentina deitava-se na cama dura e ouvia a chuva bater no telhado de zinco. O mundo a receberá com indiferença. Negou-lhe casa, trabalho, até mesmo um documento. Mas, entre tantos que lhe viraram as costas, alguns estenderam a mão sem pedir nada em troca. Em algum lugar naquela cidade imensa, o homem que lhe roubara 7 anos de vida desfrutava da liberdade que dela subtraíra. Valentina cerrou os punhos. Encontraria um jeito de provar sua inocência. Encontraria. Maio chegou sem aviso, envolvendo a cidade no calor das folhas novas.
Dentro do vagão de construção que agora era seu lar, o cheiro de madeira aquecida pelo sol misturava-se ao ar fresco que entrava pelas frestas nas paredes. Valentina acordava com os primeiros raios de luz, um hábito da prisão que um mês de liberdade não apagara. A primeira coisa que fazia era rezar. Tirava do bolso do casaco uma iconografia gasto de São Nicolás, o taumaturgo, presente de sua companheira de cela Vera na véspera da soltura. O papel, escurecido pelo toque constante, tinha as bordas desgastadas, mas o rosto do santo olhava com serenidade e sabedoria. Pai nosso que estis nos céus, sussurrava, ajoelhando-se diante do improvisado iconostásio, uma caixa de pregos coberta por um pano limpo. As palavras da oração fluíam como um rio conhecido, trazendo paz ao coração ainda tenso pela manhã. Na prisão ela pedia forças para suportar a prova, agora pedia a mesma coisa, só que o nome do teste havia mudado, liberdade. Depois da oração, o café da manhã, restos do pão de ontem e chá feito em uma caneca de lata. Em seguida, o trabalho. Stepanovich ensinou-a a ler a cidade como um livro, onde encontrar latas de alumínio, em quais horários os escritórios jogavam fora papelão, como abordar os centros comerciais sem chamar atenção. O importante é não ter vergonha, repetia ele na primeira vez que saíram juntos. Você não está roubando, está recolhendo o que os outros não querem mais. Era um trabalho honesto. Em um mês, Valentina aprendeu a distinguir tipos de metal pelo peso, a avaliar a qualidade do papelão pelo toque, a pechinchar com os recebedores de sucata. Ganhos de 30 a 50 rublos por dia, o suficiente para pão, leite e grãos. Às vezes, sobrava para um pedaço de queijo ou uma maçã. Kaliunia revelou-se um companheiro inesperado. Sóbrio, era outro homem, inteligente e delicado, com um conhecimento enciclopédico que desfilava em explicações sobre como funcionavam os telefones celulares ou as novas tecnologias que surgiram enquanto ela esteve presa. Imagine, Valentina, hoje dá para gravar vídeo no telefone. A qualidade é ruim, mas daqui a 10 anos, quem sabe, todo mundo andará com uma câmera no bolso. Naquele dia de maio, eles percorriam um novo centro de escritórios no Anel dos Jardins, uma torre de vidro que não existia em 1997. Junto à entrada de serviço, havia contêineres de lixo. Stepanovich revirava um, selecionando caixas de papelão. Kaliunia examinou outro. Valentina Romanovna, olhe só, chamou ele. Entre pilhas de papel de escritório, um aparelho preto com botões brilhava dentro de uma capa de couro legítimo. A marca Siemens estava gravada no corpo. Será que funciona? Perguntou Valentina. Kaliunia girou o telefone nas mãos, procurando o botão de ligar. A tela permaneceu escura. A bateria descarregou. Mas se a gente carregar? Stepanovich coçou a nuca, pensativo. Lá na velha usina térmica na Clareira, eu já vi um cabo que parece de carregador de celular. A gente pode testar. Fica perto. É uma usina abandonada em um prédio antigo. Ainda tem luz, o medidor não está lacrado. Eu durmo lá no inverno, quando o frio aperta. 2 horas depois, estavam sentados na penumbra da usina, onde o ar cheirava a umidade e carvão velho. Stepanovich encontrou o carregador rapidamente e conectou-o ao telefone. A tela piscou, acendendo-se com uma luz esverdeada. Os três se inclinaram sobre ela, como se olhassem para uma esfera de cristal. Funciona! Exclamou Kaliunia, animado. Veja, tem gravações de vídeo aqui. Ele apertava os botões com torpeza, tentando decifrar o menu desconhecido. Valentina observava o visor com indiferença, que lhe importavam os vídeos alheios. Mas quando Kaliunia abriu o primeiro arquivo, seu coração deu um salto. Na pequena tela, um rosto familiar apareceu. Mikhail, seu marido, o homem que ela supostamente matara, vivo, sorrindo, abraçando uma loira alta envolta em um casaco de pele caro. 2 anos do nosso amor, dizia ele, beijando a mulher na face. Lembra como tudo começou? Você ainda tinha medo que a esposa desconfiasse de algo. Valentina agarrou o telefone com mãos trêmulas. No canto da tela, a data brilhava. 15 de março de 2004. Um mês atrás. Ao fundo, reconheceu a fachada do Hotel Metropol, com suas colunas características. Valentina, o que foi? Perguntou Stepanovich, alarmado. Ela não conseguiu responder. A garganta queimava como se tivesse engolido brasas. Mikhail estava vivo. Vivo e saudável, celebrando um aniversário de relacionamento com a amante, enquanto ela cumpria 6 anos de prisão por um crime que nunca cometeu. É o meu marido, sussurrou, a voz quebrada. Eu fui condenada por tê-lo matado, mas ele... Kaliunia empalideceu, a embriaguez desaparecendo de uma vez. Meu Deus, então ele a incriminou? Valentina chorou sem se importar com as lágrimas. Armou tudo, sumiu, e eu...
Eu sempre disse que era inocente, mas ninguém acreditou. Stepanovich a abraçou em silêncio pelos ombros. Ficaram assim por 1 minuto, ouvindo o pingar distante da água nas paredes. Isso é uma prova, disse Kalyunia baixo. Data, local, o rosto dele. Se ele está vivo, não houve assassinato. Mas será que acreditarão nisso no tribunal? Valentina enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Podem dizer que o vídeo é falso. Não, rebateu Kalyunia, analisando a tela com atenção. Olhe, além da data, tem geolocalização. Coordenadas GPS, o local exato da gravação. Em 2004 não dava para falsificar isso. E a qualidade é ruim demais para uma montagem. Por que alguém forjaria um vídeo caseiro assim? Valentina olhou novamente para a tela. Mikhail ria, contando alguma história para a loira. A mesma voz, os mesmos gestos, a mesma pinta perto da orelha esquerda. Só parecia mais jovem, mais feliz do que na última noite que passaram juntos. Sabem de uma coisa? Stepanovich levantou-se e começou a andar de um lado para outro na usina abandonada. Isso não é coincidência. É um sinal. Deus não dá ao homem provas além de suas forças. Se mandou essa prova para vocês, é porque chegou a hora de restaurar a justiça. Mas como? Valentina sentia-se como um grão de areia diante de uma montanha. Quem vai me ouvir? Sou uma ex-presidiária, e ele com certeza já arrumou novos documentos, uma nova vida. Temos que ir à promotoria, decidiu Kalyunia firme. Levar esse telefone. Que olhem a data, o local da gravação. É uma prova irrefutável. Concordo, apoiou Stepanovich. Mas com cuidado. Precisamos preservar o telefone, copiar o vídeo, encontrar testemunhas da descoberta. Eu confirmo que encontramos isso juntos no lixo. E eu também, acrescentou Kalyunia. Mais do que isso, posso explicar o lado técnico, como funciona a gravação da data, porque não dá para alterar o vídeo depois. Valentina olhou novamente para a iconografia de São Nicolás, que ainda segurava na mão. O santo padroeiro dos inocentes condenados. O rosto sereno de São Nicolás, impresso no papel barato da iconografia, parecia observá-la com uma calma encorajadora. Os traços simples, mas cheios de dignidade, transmitiam uma mensagem silenciosa. Você não está sozinha. Valentina fechou os olhos por um instante e sussurrou, como se o santo pudesse ouvi-la. Pai nosso que estais nos céus. As palavras saíram automaticamente, como um reflexo de infância, mas carregavam um peso novo. Obrigado por este sinal. Dá-me forças para chegar até o fim. Naquela noite, dentro do vagão improvisado que servia de abrigo, eles revisaram mais uma vez todos os vídeos do telefone. Além da gravação junto ao metrô, havia outras cenas. Mikhail na companhia da mesma mulher, em um restaurante de luzes amareladas, em um apartamento com cortinas pesadas, em uma dacha de madeira escura. Todas as imagens traziam datas claras, marcando os anos de 2013 e 2004, uma vida paralela que ele levava enquanto Valentina apodrecia entre grades, acusada de um crime que não cometeu. Amanhã você vai à promotoria? Perguntou Stepanovich, ajustando os óculos no nariz adunco. Sua voz era calma, mas os olhos revelavam uma preocupação genuína. Vou, respondeu Valentina, com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Chega de me esconder nos cantos. Está na hora de contar a verdade para todos. Ela se deitou com o telefone debaixo do travesseiro, como se temesse que tudo não passasse de um sonho efêmero. Mas não, a descoberta era real, os vídeos também. Pela primeira vez em 6 anos, uma esperança concreta brotava em seu peito, tão viva quanto dolorosa. Do lado de fora, as árvores sussurravam entre si, balançadas pelo vento noturno, enquanto o ruído distante da cidade parecia um murmúrio de encorajamento. Valentina fechou os olhos e, em silêncio, agradeceu a Deus, ou ao destino, ou àquela força misteriosa que guia os passos humanos por caminhos inesperados até a verdade. Amanhã começa uma nova vida, pensou. Uma vida em que lutaria não apenas pela liberdade, mas pelo direito de recuperar seu nome, sua dignidade, tudo aquilo que lhe fora roubado. A Moscou da manhã recebeu Valentina com o barulho metálico dos bondes e o cheiro úmido das ruas recém-lavadas pela chuva noturna. Ela caminhava em direção à promotoria, os dedos apertados em torno do telefone, sua única prova, seu único escudo contra anos de injustiça. Cada passo ecoava em suas têmporas como um martelo, e o coração batia tão forte que ela jurava que os transeuntes podiam ouvi-lo. A estrada até lá levou mais de 1 hora, sem dinheiro para transporte, teve que economizar cada copeque, percorrendo a pé as mesmas ruas que outrora cruzara com leveza, quando ainda era apenas Valentina Romanovna Ostachova, filha de uma família intelectual, herdeira de um passado que agora parecia pertencer a outra vida. Seus pensamentos vagavam pelo tempo enquanto ela avançava.
Lembrava-se da infância naquele sobrado em Zamoskvorecht, onde hoje moravam estranhos. O pai, Roman Nikolaevich, engenheiro de pontes no Mos de Pro-Trans, homem alto e levemente curvado pelos anos de trabalho sobre plantas e cálculos, chegava tarde, mas sempre reservava um momento para conversar com a filha. Valiusha, dizia ele, apontando para os esquemas de uma ponte. Vês este pilar? É a parte mais importante da estrutura. Se ele for sólido, a ponte resistirá por séculos. Se apodrecer por dentro, tudo desaba. E então, com um sorriso cansado, acrescentava: na vida é a mesma coisa. O fundamental é ter um alicerce forte. A mãe, Evgenia Petrovna, pequena e elegante, com olhos castanhos brilhantes como contas de âmbar, lecionava russo e literatura na escola número 42. Ela tinha o dom de encontrar beleza nas coisas mais simples, nas páginas amareladas de um livro de Pushkin, nos versos melancólicos de Lermontov, nas tardes de teatro que compartilhava com a filha. A arte verdadeira, Valha, é como um rio, sempre corre, sempre renova, costumava dizer, enquanto passava os dedos sobre a capa desgastada de um volume de Tchekov. Mas o orgulho da família era outra relíquia, a coleção de Pavlovo-Pozharsky Plaki, herdados da bisavó Alexandra Vasilievna. 15 chales do século XIX, cada uma obra-prima de seda e cor, com bordados que contavam histórias. Valentina recordava como a mãe os retirava cuidadosamente de um baú de cedro, desdobrando-os sobre a mesa da sala de jantar. Este aqui é a Tsarevna Lebed. Vês como cisnes são graciosos? E este inverno russo os artesãos pintavam cada floco de neve à mão. Tua bisavó era da família Volkonsky, nobres que dedicaram a vida a preservar nossa cultura. Ela sempre terminava com um pedido: cuida deles, Valha. São mais do que tecido, são memória. O avô, Nikolai Romanovich, havia comprado o sobrado em 1925, de uma família de nobres que emigrava às pressas. Na época trabalhava no Narcontiachão e recebia um salário decente, mas não foi por ambição que adquiriu a propriedade. Comprei não uma casa, mas um pedaço da história russa, costumava dizer, enquanto passava a mão pelas molduras de madeira entalhada. As paredes daquele lugar guardavam ecos do passado. Ostrovsky havia frequentado o salão, e um jovem Rachmaninov tocara piano na sala de estar. Aqui se discutia literatura, se planejava o futuro do país, contava a mãe com voz cheia de reverência. Valentina cresceu envolvida por livros, música e o calor de um lar onde as palavras tinham peso. Era aluna exemplar, medalha de ouro no ensino médio, entrada direta na faculdade de filologia da MGU sem precisar de exames. Formou-se com louvor em 1984 e logo arrumou trabalho como editora na Prosvechechenie, onde revisava manuais de literatura e, às vezes, escrevia artigos didáticos. Os colegas a admiravam pelo profissionalismo e pela gentileza, mas a vida pessoal era um vazio persistente. Na juventude houve romances passageiros, mas nenhum floresceu em algo sério. Após os 30, as oportunidades se tornaram mais raras. Os homens decentes já estavam comprometidos, e os solteiros ou eram frívolos ou simplesmente não a cativavam. Os pais nunca a pressionaram, mas ela via nos olhos da mãe uma tristeza silenciosa. Evgenia Petrovna sonhava com netos, imaginava-se lendo-lhes contos de fada, costurando vestidinhos para bonecas. Mas o tempo passava, e Valentina seguia sozinha. Até que em 1991, um acidente de carro ceifou a vida de ambos. O pai levava a mãe ao hospital. Ela sofrerá um ataque cardíaco, quando uma carreta os atingiu na Yaroslavskoye Chaussee, numa estrada gelada. Morreram na hora. Valentina os enterrou no Novodevichy, ao lado do avô, e sentiu-se órfã aos 28 anos. O sobrado ficou vazio, os chales no baú, esquecidos como um tesouro sem dono. Foi naquele verão de 1992, enquanto comprava presentes para colegas no mercado cooperativo perto do Parque Smailovsky, que conheceu Mikhail. A editora, com salários atrasados, procurava matrioscas e souvenirs baratos. Ele estava diante de um expositor de artesanato, um homem de 34 anos, bem vestido, escolhendo colheres de cocloma. Preciso de peças autênticas, ouvirá-o dizer ao vendedor. Meus parceiros alemães são exigentes, não aceitam imitações. O homem abanou a cabeça, desculpando-se, e Mikhail suspirou, preparando-se para ir embora. Valentina aproximou-se antes que pudesse pensar duas vezes. Desculpe, ouvi sem querer, disse, surpreendendo a si mesma. O senhor procura arte russa genuína? Ele virou-se, sorrindo de maneira aberta, quase contagiante. Sim, mas aqui é difícil encontrar algo de qualidade. Sou Mikhail Berestov, estendeu a mão. E a senhora entende de antiguidades? Valentina Ostachova. Um pouco.
Tenho em casa uma coleção de chales Pavlovo-Posad do século XIX. Herança de família. Seus olhos brilharam com interesse real. Pavlovo-Posad? Isso é o sonho de qualquer colecionador, exclamou. Será que poderia dar uma olhada? Estou montando um negócio de exportação de arte russa para a Europa. Lá, essas peças valem fortunas, enquanto aqui, bem, ninguém dá o devido valor. Assim tudo começou. Uma semana depois, Mikhail apareceu em sua casa com um buquê de rosas brancas e uma caixa de chocolates. Examinou os chales com o ar de um especialista, elogiando a qualidade dos bordados, falando de planos grandiosos. Imagine, Valentina, levar a verdadeira beleza russa para o mundo. Na Alemanha, um único chale como esses custa milhares de marcos. Sua voz era persuasiva, cheia de paixão. É uma barbaridade como desvalorizamos nosso próprio patrimônio. Ele era encantador, culto, sabia falar de maneira que a fazia sentir-se especial. Contava sobre viagens ao exterior, sobre projetos ambiciosos, sobre seu amor pela cultura russa. Valentina ouvia fascinada. Depois de anos de solidão, ali estava um homem que parecia compartilhar seus valores, que compreendia o peso daqueles chales não como mercadoria, mas como legado. Cortejava-a com elegância, jantares, teatros, flores, promessas de um futuro juntos. Você será minha musa, sussurrava, beijando-lhe as mãos. Juntos construiremos um império. Abriu a torneira e enfiou os dedos na garganta, forçando-se a vomitar o pouco que havia engolido. O gosto amargo persistia, queimando a língua como veneno. Ele tentou me envenenar, pensou, olhando seu reflexo pálido no espelho. As mãos tremiam enquanto lavava o rosto, tentando clarear os pensamentos. Não era paranoia. Era realidade. Volta à sala com passos lentos, como se cada movimento pudesse detonar a farsa. Mikhail sorria, inclinando a garrafa para servir mais champanhe. Você demorou, brindemos de novo. Seu tom era doce, quase carinhoso, o mesmo que usava nos primeiros meses, quando cada palavra parecia escrita só para ela. Valentina sentou-se, observando-o com uma calma que não sentia. Desculpe, mas acho que bebi demais. Melhor guardar o resto para amanhã, não acha? Ela segurou seu copo vazio, fingindo tontura. Ele franziu levemente a testa, mas o sorriso não desapareceu. Claro, você precisa descansar. Seu olhar deslizou para o relógio de parede, um gesto quase imperceptível, mas que a fez estremecer. Ele está esperando algo. Ou alguém. Vou deitar, anunciou, levantando-se com esforço. Você vem? Daqui a pouco. Preciso terminar uns e-mails para os alemães. Sua voz era leve, mas os dedos apertavam o telefone no bolso com força demais. Valentina fechou a porta do quarto com cuidado, como se qualquer barulho pudesse acelerar o plano que agora via com clareza assustadora. Trancou-se, empurrou a cômoda contra a entrada. Preciso de provas. Abriu a gaveta da mesa de cabeceira, onde guardava documentos antigos, e tirou o envelope com as cópias dos SMS que havia impresso na Lan House dias antes. Não era paranoia. Era instinto. O som de passos no corredor a fez congelar. Alguém subia as escadas. Não eram os passos de Mikhail mais pesados, arrastados. Valentina pressionou o ouvido contra a porta. Vozes abafadas, depois risadas. Eles acham que já ganharam. O telefone vibrou em sua mão, uma mensagem anônima. Saia pela janela. Agora. Ela hesitou. Armadilha. Mas o cheiro do champanhe ainda ardia em sua garganta. Abriu a janela devagar, olhando para o jardim escuro. Uma escada de incêndio descia até o gramado, quase escondida pelas trepadeiras. Quando foi que ele instalou isso? A resposta veio como um golpe, para outra mulher. Para quando eu já não estivesse aqui. Desceu degrau por degrau, os pés descalços gelando no metal. Ao tocar o chão, correu para o portão dos fundos, onde um carro preto esperava com o motor ligado. A porta traseira abriu-se. Entre, rápido. Era a voz de Igor, o motorista que Mikhail havia demitido meses atrás. Ele me pagou para te levar até o aeroporto. Mas eu conheço outro lugar melhor. Onde? Na delegacia. Eles já sabem de tudo. Valentina olhou para a casa iluminada, onde as silhuetas de Mikhail e Li se moviam atrás das cortinas. Eles estão celebrando. A raiva queimou mais forte que o medo. Não. Primeiro, quero que eles vejam minha cara quando a polícia bater na porta. Valentina sentiu o estômago revirar. Forçou-se a vomitar, depois enxagou a boca por longos minutos, como se pudesse lavar também o medo que a consumia. O coração batia descompassado contra as costelas, sinal de que o momento havia chegado. Hoje ele tentaria matá-la. Voltou para a sala de estar com passos lentos, como se cada movimento pesasse uma tonelada.
Mikhail estava junto à janela, falando ao telefone com voz baixa, quase sussurrada. Sim, tudo conforme o plano. Daqui a meia hora? Não, ela não desconfia de nada. Ao vê-la, desligou abruptamente a chamada, com um gesto rápido demais para ser natural. Eram os parceiros, explicou, ajustando o tom para algo entre casual e impaciente. Detalhes do contrato, só isso. Valentina sentou-se no sofá, fingindo uma tontura repentina. Pressão baixa, talvez. Ou champanhe. Me sinto mal. Murmurou, levando a mão à testa. Deve ser do espumante. Deite-se um pouco, disse Mikhail, com uma preocupação que soava falsa até para ele mesmo. Já passa. Ela fechou os olhos, simulando um desmaio. Ouviu os passos dele se aproximando, o cheiro do seu perfume caro misturado a algo metálico. Quando abriu os cílios apenas o suficiente para enxergar, viu o brilho frio de uma lâmina entre os dedos dele, uma faca de cozinha, afiada o bastante para cortar não só o ar, mas uma vida. Adeus, sussurrou ele, tão baixo que parecia uma prece. Nada pessoal. No último segundo, Valentina jogou o corpo para trás com um movimento brusco. A lâmina rasgou seu antebraço, deixando um sulco profundo de dor e sangue quente. Mikhail perdeu o equilíbrio, tropeçou na mesinha de centro e caiu com um baque surdo. Ela não esperou para ver se ele se levantaria. Correu para a porta como se o próprio inferno a perseguisse, os gritos abafados pela adrenalina que queimava suas veias. O que veio depois foi um pesadelo em câmera lenta. A polícia chegou com sirene cortando a noite. Investigadores de ternos amarrotados, vizinhos espiando por trás de cortinas, flashes de câmeras que cegavam como facas. Alguém testemunhou que a havia visto sair correndo da casa com a manga ensanguentada. No interior, encontraram a faca, sua faca com suas digitais e manchas de sangue. Mikhail, porém, havia desaparecido. Sua mãe, Nina Sergeyevna, chorava histérica para os agentes, jurando que o filho lhe ligara horas antes, desesperado. Ela está agressiva, mãe. Não sei o que fazer. Tenho medo que ela me mate. Surgiram testemunhas que afirmavam ter ouvido brigas violentas entre o casal. Um homem jurou ter visto Valentina ameaçar Mikhail com a própria faca dias antes. Um perito criminal encontrou sinais de luta na sala, móveis desarrumados, um vaso quebrado. Mas de Mikhail, nem sombra. Um mês depois, um corpo foi puxado das águas turvas do rio Moscovo. Um homem sem documentos, o rosto desfigurado além do reconhecimento, os dedos inchados pela decomposição. A perícia concluiu que poderia ser Mikhail Berestov. Os jornais estamparam: esposa assassina foge da justiça por anos até ser finalmente desmascarada. Só agora Valentina entendia a engenharia por trás daquela armadilha. O corpo com certeza havia sido retirado de algum necrotério. As testemunhas compradas com dinheiro sujo nos anos 90, subornar um perito ou um delegado era tão simples quanto assinar um cheque. Ela, ingênua, havia caído como uma mariposa na chama. Mikhail conhecia sua psicologia melhor do que ela mesma. Sabia que ela jamais seria capaz de ferir alguém, que acreditaria no amor até o último suspiro. A vítima perfeita para o crime perfeito. Agora, parada diante da entrada da promotoria, Valentina apertava o telefone no bolso como se fosse uma arma. Dentro dele, uma gravação queimava mais que carvão em brasa. Era a hora de começar uma batalha que poderia ser a sua última. Os corredores cheiravam a tinta barata e papel amarelado pelo tempo. Ela sentou-se em um banco de madeira dura, os dedos gelados em torno do aparelho, enquanto o coração martelava tão alto que jurava que todos ouviram. Até que uma voz cansada ecoou: Valentina Romanovna Ostachova. À mesa, um homem de cabelos grisalhos nas têmporas e olhos cinzentos, atentos como os de um lobo que avalia a presa. A placa no peito anunciava: Vassily Andreevich Sergatyov, investigador sênior. Sente-se, indicou ele, apontando para a cadeira à sua frente. O procurador de plantão me passou seu pedido. Caso de 1998, sobre o suposto assassinato do marido. Cruzou os dedos sobre a mesa, o tom seco como um veredito. Vou ser franco, só reabrimos processos com sentença transitada em julgado se houver provas novas e substanciais. Valentina tirou o telefone do bolso e o colocou sobre a mesa entre eles dois como uma oferta ou um desafio. Tenho uma prova. Sua voz não tremia. Um vídeo, gravado em março deste ano. Nele está meu marido, o homem que eu supostamente matei 7 anos atrás. Sergatyov emitiu um som entre um grunhido e uma risada incrédula. Cidadão Ostachova, entendo seu desejo de se inocentar, mas o tribunal não é brincadeira. Balançou a cabeça, como se já tivesse ouvido aquela história 1000 vezes. Quantas tentativas já houve de anular a sentença com documentos reveladores?
Simplesmente assista, insistiu ela, empurrando o aparelho em sua direção. O investigador hesitou, mas acabou pegando o telefone. Ao apertar play, o rosto de Mikhail apareceu na tela, vivo, sorridente, abraçando uma loira junto à entrada do Metropol. Sergachev franziu a testa. Reproduziu o vídeo mais 2 vezes, examinando a data no canto inferior com olhares cada vez mais estreitos. Onde conseguiu isso? Num container de lixo. Valentina não pescou. Tenho testemunhas, 2 homens que me ajudaram a catar papelão naquele dia. Eles podem confirmar. Sergachev recostou-se na cadeira, esfregando a ponte do nariz. O ceticismo em seus olhos havia sido substituído por algo mais afiado, a curiosidade profissional de quem cheira uma falha no sistema. Isso não basta. Sua voz era baixa, quase um murmúrio. Vídeos podem ser editados. Datas falsificadas. Então faça uma perícia. Ela não cedeu 1 milímetro. Estou disposta a qualquer teste. O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para que Valentina contasse suas próprias batidas cardíacas. Até que Sergachev inesperadamente perguntou: conte-me sobre seu marido. Como se chamava? Onde trabalhava? Que roupas usava? Ela descreveu Mikhail com uma precisão cirúrgica, a maneira como torcia o canto da boca ao mentir, a pinta escura atrás da orelha esquerda, a cicatriz em forma de meia-lua na palma da mão, marca de uma brincadeira de infância com uma faca de pão. Sergachev ouvia, interrompendo apenas para pedir detalhes. Ele fumava? Bebia vodka com limão ou puro? Usava relógio no pulso direito ou esquerdo? Quando ela terminou, o investigador estudou-a por um longo momento, como se tentasse decifrar um código. Sabe, disse finalmente, em 30 anos neste trabalho, aprendi a distinguir uma atriz brilhante de uma pessoa falando a verdade. Ele se levantou e foi até a janela. Do lado de fora, o pátio cinzento da promotoria abrigava crianças chutando uma bola de futebol contra um muro descascado. Também tem uma história sobre injustiça, confessou, sem olhar para ela. Minha esposa morreu em 98. Apendicite. Uma pausa. Apendicite, entende? Na clínica pública disseram que a fila para cirurgia era de 2 semanas. Na particular faziam na hora, por 50 mil rublos. Seus dedos apertaram o parapeito. Não tínhamos esse dinheiro. Sou um investigador, não um oligarca. Achamos que 2 semanas não fariam diferença. Uma risada amarga. Enganamo-nos. Peritonite a matou em 4 dias. Valentina sentiu a garganta fechar. Não havia palavras para aquilo. Minha filha ainda me culpa, continuou ele, agora olhando para as crianças. Diz que eu valorizei mais a lei do que a família, que poderia ter subornado alguém como os outros faziam. Suspirou. Às vezes a honestidade mata. E o sistema? Balançou a cabeça, o sistema é podre até a medula. Virou-se para ela, os olhos cinzentos agora carregados de uma decisão pesada. Vou examinar seu caso. Se encontrar irregularidades no processo original, apresentarei um relatório ao procurador para revisão. Ergueu um dedo em advertência. Mas aviso, será lento. Burocracia, papéis, resistência. Os próximos 2 meses serão um inferno. Valentina segurou o papel timbrado que ele lhe estendeu, uma autorização para reabrir a investigação, como se fosse um salvo-conduto para a luz. O que isso significa exatamente? Que temos 30 dias para encontrar provas conclusivas de sua inocência, ou confirmar que a sentença estava correta. E o que já descobriu? Sergachev abriu uma pasta grossa sobre a mesa. O cheiro de poeira e tinta de impressora subiu no ar. Seu processo é um manual de negligência dos anos 90. Folheou os documentos com nojo. O inquérito foi feito às pressas. As perícias superficiais. Os depoimentos das testemunhas são cheios de contradições, alguns claramente fabricados. Mostrou-lhe uma foto, a faca ensanguentada dentro de um saco plástico. Veja esta análise de sangue. O laudo saiu 2 dias depois que a prova foi recolhida. Na época, o protocolo exigia no mínimo 1 semana. Alguém tinha muita pressa. Então a perícia foi falsificada? Provavelmente. Mas provar isso hoje é difícil. Fechou a pasta com um golpe seco. O perito responsável morreu de infarto há 3 anos. Conveniente, não? Virou mais algumas páginas. As testemunhas são ainda mais interessantes. Esta aqui, Petrova, que jurou ter ouvido suas brigas. Emigrou para os Estados Unidos logo após o julgamento. E este Ivanov que afirmou ter visto você saindo com a faca? Um viciado em heroína com 5 passagens pela polícia. Seu depoimento jamais deveria ter sido aceito. E o investigador que conduziu o caso? Coronel Zuiev. Pediu demissão em 2001 por motivos pessoais.
Sergachev fez aspas no ar. Boatos dizem que foi pego recebendo propina, mas o caso foi abafado. Hoje ele é segurança de supermercado. Valentina sentiu o chão tremer sob seus pés. Quer dizer que todos estavam contra mim? Da delegacia ao tribunal? Não todos, corrigiu ele com um suspiro. Só os que podiam ser comprados. E nos anos 90, minha cara, todos tinham um preço. Naqueles anos, o trabalho era feito de qualquer jeito. A prioridade não era a verdade, mas fechar casos. Um cadáver, um suspeito, e pronto, o processo podia ser arquivado. Sergachev fechou a pasta sobre a mesa com um gesto seco. Agora, o mais difícil, encontrar seu marido vivo. Ele já havia dado ordens à equipe. As bases de dados de todo o país estavam sendo verificadas. Uma semana depois, os resultados chegaram. O Major Rodionov, do Departamento de Buscas, espalhou folhas impressas sobre a mesa. Temos informações, anunciou apontando para um documento. Um certo Mikhail Stepanovich Klimov consta como foragido por fraude em Rostov-do-Don e Krasnodar. As características físicas coincidem com a descrição do seu marido. Valentina olhou para a foto. Mesmo com baixa qualidade, reconheceu Mikhail, mais velho, com uma barba rala, mas inconfundivelmente ele. O esquema é o mesmo, continuou o major. Ele se aproxima de mulheres solitárias, ganha confiança, obtém acesso aos bens delas. Em Rostov, roubou 200 mil rublos de uma viúva de um militar aposentado. Em Krasnodar, transferiu para si o apartamento de uma professora idosa e desapareceu. E agora, onde está? Localizarmos, respondeu Rodionov. Vive em Odinsovo, nos arredores de Moscou, com uma certa Lá Viktorovna Serebryakova. Viúva, 50 anos. O marido era vice-diretor de uma fábrica. Casa, carro, economias, tudo como ele gosta. Sergachev examinou os documentos com atenção. Sob qual sobrenome vive? Berestov. O passaporte, pelo que parece, é falso. Entendido, murmurou o investigador, cruzando os braços. Ou seja, ele nunca abandonou completamente a mesma história. Pensativo, Sergachev coçou a têmpora. Precisamos agir com cuidado. Se ele desaparecer de novo, será difícil encontrá-lo. O que sugere? Perguntou Rodionov. Vigilância. Reunimos provas de suas atividades atuais e o pegamos em flagrante. Ao mesmo tempo, faremos uma perícia no vídeo. Precisamos confirmar oficialmente que não é uma montagem. Valentina ouvia os dois profissionais planejarem a operação para capturar o homem que destruíra sua vida. Pela primeira vez em anos, sentiu que a justiça poderia, sim, ser possível. Quanto tempo vai demorar? 2, 3 meses, respondeu Sergachev. Não podemos apressar. Tudo deve ser feito dentro da lei, para que não haja brechas depois. E se ele fugir? Não vai fugir, disse o investigador, com um sorriso amargo. Ele se considera intocável. Valentina Ostachova está na prisão. O caso está encerrado. Ele acha que pode viver tranquilo. Criminosos como ele raramente mudam de tática. Por que mudar, se a antiga sempre funciona? À noite, Valentina caminhava até seu vagão de trem, refletindo sobre as estranhas reviravoltas do destino. Um mês antes, ela era ninguém, uma ex-presidiária sem documentos, sem meios de sobrevivência. Agora, a máquina do Estado começava a trabalhar a seu favor. Mas, acima de tudo, ela encontrara alguém que acreditara nela. Vasily Andreevich também fora vítima das falhas do sistema. Perderá a esposa por causa da burocracia e da indiferença. Talvez por isso enxergasse em sua história um reflexo da própria dor. Dentro do vagão, Stepanis e Kalunia a esperavam com o jantar, batatas e carne enlatada. Então, como foi na promotoria? Perguntou Stepanis. Começaram a investigação. O investigador parece ser um homem decente. Isso é bom, sorriu Kalunia. Significa que a verdade vai triunfar. A verdade triunfa devagar, corrigiu Valentina, pegando uma pequena iconografia de São Nicolás. Mas triunfa. Ela agradeceu em silêncio pela ajuda inesperada. O caminho até a justiça era longo e sinuoso, mas, pela primeira vez, não duvidava que chegaria ao fim. Ao vê-la entrar na sala de investigação, Mikhail empalideceu. Os olhos se desviaram como se tivessem encontrado um fantasma. Não era mais a mulher quebrada que ele deixará para trás, era Valentina Romanovna Ostachova, de volta à sua essência. O terno emprestado por Galina caía perfeitamente em seu corpo, os sapatos de salto baixo davam firmeza ao passo, e até o batom, escolhido com cuidado, realçava a determinação em seu rosto. Ela não era mais uma ex-presidiária. Era uma mulher que voltará para reclamar o que lhe fora roubado. A senhora reconhece este homem? Perguntou Sergachev, indicando Mikhail com um gesto seco. Sim, respondeu Valentina sem hesitar. Este é meu ex-marido, Mikhail Korneev,
que adotou o sobrenome Berestov após nosso casamento. Meu cliente não é obrigado a responder, interveio o advogado, um jovem de olhar arrogante que ajustava os óculos com impaciência. Deixa eu falar, surpreendeu a todos Mikhail, levantando a cabeça pela primeira vez. Seu rosto estava marcado por anos de tensão, e nos olhos, antes cheios de ambição, agora só havia cansaço. Chega de silêncio. Ele respirou fundo, como se carregasse um peso há demasiado tempo. Sim, sou eu. Mikhail Korneev. Simulei minha própria morte em 1997. O advogado se contorceu na cadeira tentando interromper, mas Mikhail afastou sua mão com um gesto brusco. Por quê? Sergachov cruzou os braços, estudando-o com frieza profissional. Mikhail hesitou, procurando as palavras. Vocês não entenderiam. Seu tom era amargo, quase desafiador. Vocês nasceram com colheres de prata na boca. Seus olhos se fixaram em Valentina, e neles ardia uma mistura de ressentimento e algo que poderia ser arrependimento. Um sobrado no centro de Moscou. Uma coleção de antiguidades. Estudos em universidades de prestígio. Sua voz ganhava volume, como se as palavras tivessem sido contidas por anos. Um apartamento comunitário, uma mãe faxineira, um pai que nunca conheci. Para vocês ricos, a gente existe só para servir. Para limpar seus pisos, carregar suas malas, sorrir quando vocês nos jogam esmolas. Valentina sentiu o peito apertar. Não era a primeira vez que ouvia aquele discurso, mas agora ele vinha carregado de uma dor que nunca havia percebido. Mas por que me incriminar? Perguntou, e sua voz saía mais calma do que ela própria esperava. Por que roubar minha vida? O que mais eu podia fazer? Mikhail riu sem alegria. Me divorciar e sair com as mãos vazias? Seu tom se tornou ácido. 5 anos fingindo ser um marido amoroso. 5 anos ouvindo suas lições sobre arte e sobre valores culturais, enquanto você me tratava como um projeto de caridade. Ele bateu a mão na mesa. Achei que já tinha pago minha dívida. E a coleção? Valentina não recuou. Por que levou os placos? Não levar. Ele cuspiu a palavra. Recuperei o que era meu por direito. Seu rosto se contorceu. Você nem imagina como era humilhante ouvir. Isso é do século XV, tenha cuidado. Como se eu fosse um animal solto em seu museu particular. Valentina ficou em silêncio. Nunca havia visto sua paixão pela preservação da cultura como algo ofensivo. Mas agora entendia. Para ele, cada comentário sobre a importância histórica de um objeto soava como um lembrete de que não pertencia àquele mundo. Sua mãe também participou do esquema? Sergachov folheava o processo com expressão impassível. Mikhail baixou os olhos. Minha mãe, sua voz falhou. Ela achava que estava me ajudando. Usou suas antigas conexões do partido, falou com o investigador. Eu disse a ela que você queria me tirar tudo no divórcio. Que ia me deixar na rua. Ela sabia que você estava vivo? O investigador anotava cada palavra. Não. Mikhail passou a mão pelo rosto. Ela pensava que eu só estava me escondendo de você. Minha mãe é uma mulher simples. Não entende de leis, só entende de amor de mãe. Nina Sergeevna foi trazida 1 hora depois. Uma senhora de 70 anos, envoltada em um casaco desbotado, chorava sem parar, as mãos trêmulas apertando um lenço gasto. Mishenka, meu filho, o que você fez? Suas palavras eram abafadas pelos soluços. Eu só queria que você vivesse como gente decente. A senhora sabia que seu filho fingiu a própria morte? Sergachov manteve o tom neutro, mas seus olhos revelavam pena. Não. Nina Sergeevna sacudiu a cabeça, as lágrimas escorrendo. Ele disse que a esposa queria tirá-lo de casa, deixá-lo sem nada. Sua voz quebrou. Na minha época, divórcio era uma coisa feia. A gente lutava pelo que era nosso. E o que o investigador Zuel deveria fazer exatamente? Insistiu Sergachov. Não sei. Ela enxugou os olhos com dor. Mikhail disse para arrumar os papéis direito para que a casa ficasse com ele. Eu achei que era legal. Vasily Andreevich observava a cena com uma tristeza profunda. A cegueira do amor materno a havia levado a ser cúmplice de um crime sem sequer perceber. Nina Sergeevna olhava para Valentina com terror nos olhos, como se só agora compreendesse a dimensão do que havia feito. Perdoe-me, sussurrou, as palavras quase inaudíveis. Eu não queria. Achei que meu filho estava certo. Valentina sentiu algo inesperado. Não era raiva, mas uma dor surda, como se visse diante de si o retrato de um amor que, por ser cego, se tornará destruidor. Aquela mulher não era uma criminosa. Era apenas uma mãe que tentará proteger o único filho com as ferramentas que tinha, as conexões de um passado que já não existia. Ambos foram presos ainda naquele dia. Mikhail caminhou até a viatura com uma calma estranha,
como se finalmente tivesse se livrado de um fardo. Sua mãe, em contraste, se debateu entre os policiais, os gritos ecoando pelo corredor. Eu só queria que você tivesse uma vida melhor, meu filho. Tudo foi por você. À noite, Vasily Andreevich acompanhou Valentina até o ponto de ônibus. Caminharam em silêncio, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos. As luzes de Moscou piscavam ao redor. Carros, pessoas, o rumor constante de uma cidade que seguia adiante, indiferente às tragédias pessoais. Obrigada, disse Valentina por fim. Sem você, eu nunca teria conseguido justiça. É o meu trabalho, respondeu ele, mas havia algo mais em sua voz. Embora não seja só isso. Hesitou. Para mim, também era importante provar que o sistema pode funcionar com honestidade. Que nem tudo está podre. Pararam na parada. O ar frio da noite carregava o cheiro de neve próxima. E agora? Perguntou ela, olhando para as luzes distantes. O que acontece depois? Processo. Reabilitação. Devolução dos bens. Vasily Andreevich enumerou com precisão. Vai demorar, mas chegaremos lá. Valentina balançou a cabeça. Não era disso que eu falava. Ele a olhou, e pela primeira vez em meses, um sorriso tímido apareceu em seu rosto. Ah, minha filha acha que você é mais uma caçadora de fortunas, confessou, coçando a nuca com constrangimento. Diz que eu sempre caio nessas armadilhas. E o que você responde? Que nem toda mulher que aparece na minha vida é uma aventureira. Seu tom era leve, mas os olhos sérios. Às vezes é só uma pessoa boa que passou por coisas ruins. O ônibus chegou e Valentina subiu, sentando-se junto à janela. Antes que as portas se fechassem, ela acenou para ele. À sua frente havia ainda o tribunal, a luta pela restituição de seus direitos, a reconstrução de uma vida que fora interrompida. Mas pela primeira vez em anos, sentia que a justiça não era apenas uma palavra vazia. E havia algo mais, um homem que acreditara nela quando ninguém mais o fizera. Talvez aquela também fosse uma forma de justiça, tardia, imperfeita, mas não menos preciosa por isso. Suas habilidades organizacionais e seu conhecimento técnico revelaram-se fundamentais na construção daquele novo capítulo. O relacionamento com Vasily Andreevich desenvolveu-se sem pressa, com a maturidade de quem já viveu o suficiente para valorizar cada passo. Encontravam-se em teatros, discutiam literatura, compartilhavam reflexões sobre o trabalho. Mas nem tudo era harmonia desde o início. Sua filha, Ekaterina, ou simplesmente Kátia, então com 17 anos, recebeu Valentina com uma frieza calculada. Papai, essa moça veio aqui de novo? Perguntava a adolescente, cruzando os braços com ar de desdém. Será que ela não tem dinheiro? Fica grudada em você? Kátia, não diga bobagens, respondia o pai, com a paciência de quem conhecia bem o temperamento da filha. Valentina Romanovna é uma boa pessoa. Ah, é? Uma boa pessoa, bufava a garota revirando os olhos. Conheço bem esse tipo de boa. Valentina não se abalou. Não forçou intimidade, não tentou ocupar um lugar que não era seu. Limitou-se a estar presente quando Kátia precisava de ajuda com os estudos ou de um conselho feminino, discreta, mas firme. O gelo derreteu aos poucos, gota a gota, até que o verão de 2006 trouxe consigo não apenas o calor, mas também uma cerimônia simples no cartório de Zax, entre amigos próximos. Kátia compareceu de branco, e pela primeira vez seu sorriso para Valentina foi espontâneo, sem sombras. Papai está feliz, murmurou ela após a cerimônia, observando o pai abraçar a nova esposa. Há muito não via assim. Decidiram morar no casarão. O apartamento de Vasily Andreevich, embora aconchegante, era pequeno demais para os planos que agora teciam juntos. Um mês após o casamento, Valentina conheceu Daria. Foi num orfanato em Makarenko, onde ela havia sido chamada para restaurar antigos estandartes destinados ao museu da instituição. No canto da sala de leitura, uma menina de 5 anos folheava um livro de gravuras, os dedos pequenos deslizando sobre as páginas com cuidado quase reverente. Que chales bonitos, comentou Daria, apontando para as fotos de peças pavlopossaidskas no álbum que Valentina carregava. Você gosta? Agachou-se ao lado dela, observando os olhos castanhos da criança brilharem de curiosidade. Gosto. Só que eu não tenho nenhum assim. Na verdade, baixou a cabeça, brincando com a barra do vestido desgastado. Não tenho nada. O coração de Valentina apertou-se. Daria mancava, sequela de um acidente de carro que lhe roubara os pais. Os médicos garantiam que com cirurgia e reabilitação, ela poderia recuperar grande parte da mobilidade, mas o processo era caro e demorado. Quer que eu lhe dê um chale? Ofereceu Valentina sem pensar 2 vezes. De verdade? Os olhos da menina arregalaram-se, incrédulos. Claro!
Só preciso conversar antes com a tia Ana Petrovna, sorriu, acariciando-lhe levemente o cabelo. O processo de adoção foi concluído antes do inverno. A operação ocorreu na melhor clínica de Moscou, custeada parcialmente pelo Estado e parcialmente com os recursos que Valentina e Vasily haviam poupado. 6 meses de fisioterapia depois, Daria já corria pelo jardim, ou quase isso, mancando apenas quando a perna cansava. Enquanto isso, a oficina prosperava. Os primeiros grandes contratos vieram do Museu Histórico, uma coleção de véus eclesiásticos do século XV, tecidos tão frágeis que exigiam precisão de ourives. Valentina trabalhava com lupa e pinças, reconstruindo fio por fio, devolvendo às peças o esplendor original. Até o final de 2006, já era possível pagar salários dignos. Stepanovich tornou-se mestre-chefe em marcenaria, especializando-se em molduras para quadros e suportes para tecidos restaurados. Kaliunia cuidava da administração, negociava com clientes e elaborava orçamentos. Foi então que, no início de 2007, Valentina descobriu que esperava um filho. Aos 43 anos, uma gravidez tardia, mas viável com um acompanhamento médico adequado. Há riscos, advertiu o obstetra, sincero, mas a tecnologia moderna permite minimizá-los. Faremos exames a cada 2 semanas. Vasily Andreevich irradiava felicidade. Será um menino, afirmava, acariciando a barriga da esposa. Vamos chamá-lo de Roman, em homenagem ao seu pai. A gestação não foi fácil, mas transcorreu sem complicações graves. Roman nasceu em julho de 2007, robusto com 3,2 kg, e um choro que encheu a casa de vida. Um verdadeiro Romanovich, emocionou-se Stepanovich, balançando o bebê nos braços. Parecido com o avô, a julgar pela foto. Kátia, agora com 20 anos, não cabia em si de orgulho. Mamãe, posso chamar minhas amigas para conhecer o Ronca? Elas vão morrer de inveja. A palavra mamãe soou natural, como se sempre tivesse sido assim. Valentina compreendeu, então, que a família construída devagar, com paciência e amor, finalmente se concretizara. O verão daquele ano foi especialmente quente. No jardim do casarão, sob a sombra de uma macieira centenária, as crianças brincavam. Daria, já com 10 anos, erguia castelos de areia, enquanto Roman, com seus 2, dedicava-se a destruí-los com entusiasmo. Roman, não faça isso, explicava a irmã, com a seriedade de uma pequena professora. Castelos são para admirar, não para quebrar. Bonito, repetia o menino, apanhando punhados de areia. Valentina observava a cena da janela da oficina, onde trabalhava na restauração de um chale de 1860, peça rara da coleção da Galeria Tretiakov. Cada ponto exigia concentração absoluta, cada fio respeito pela história que carregava. Tia Vália, posso entrar? Daria apareceu à porta, os olhos brilhando de curiosidade. Entre, meu sol. Só lave as mãos primeiro. A menina assistia fascinada, enquanto os dedos ágeis de Valentina teciam milagres sobre o tecido desgastado. Você me ensina a fazer isso um dia? Quando crescer um pouco mais, com certeza. Nas paredes da oficina, entre as ferramentas e os frascos de corantes, pendiam retratos. Os pais de Valentina, em molduras entalhadas por Stepanovich. Fotos da nova família, o casamento, os primeiros passos de Roman, a formatura de Kátia. Do porão ecoavam vozes. Stepanovich explicava a Kaliunia os segredos da talha em madeira. Ambos moravam agora no sótão adaptado, trabalhavam na oficina e eram tratados como parte indispensável daquele lar. À noite, quando as crianças dormiam, Valentina saía ao jardim. Vasily Andreevich a esperava no banco sob a macieira, a luz do poste iluminando as páginas do jornal que lia. Como foi o dia na oficina? Perguntou ele, puxando-a para perto. Produtivo. A Tretiakov pediu mais 2 chales para restaurar. Em breve, teremos que contratar outro ajudante. Fez uma pausa, sorrindo. E as crianças? Kátia defende o diploma mês que vem. Quer seguir seus passos, entrar para a promotoria. Seu tom era de orgulho contido. Daria é uma artista, vive rabiscando. E Roman? Riu baixo, Roman é nossa alegria. Ficaram em silêncio, ouvindo o farfalhar das folhas e o murmúrio distante da cidade. Nas janelas da casa, a luz aconchegante iluminava as fotografias na parede e a coleção de chales restaurados, agora expostos como testemunhas de um renascimento. Às vezes penso, confessou Valentina baixinho, e se tudo isso for um sonho? É demais para ser real. Não é sonho, respondeu Vasily Andreevich, apertando-lhe a mão. É justiça. Tardia, mas justiça. O Senhor tira, mas também dá em dobro na velhice, recordou Valentina, repetindo as palavras da mãe. O essencial era não perder a fé nas pessoas, na vida, na possibilidade de recomeçar.
Dentro de casa, Romain choramingou no berço. Valentina levantou-se para acalmá-lo, enquanto o vento balançava suavemente os galhos da macieira. Na oficina, sobre a mesa, um chale antigo aguardava o dia seguinte, sua beleza, outrora apagada pelo tempo, renascendo sob dedos pacientes. Como Valentina. Como a família que, contra todas as probabilidades, florescera onde antes havia apenas ruínas. A vida seguia. Simples, imperfeita e finalmente feliz.